Pobre Chile, pobre Argentina, por Gustavo Corsão, publicado no Globo, em 16 de junho de 1973. Todo o mundo sabe que o povo chileno, traído pelo governo democrata cristão, e especialmente por Eduardo Frei, e traído por seus padres e por seus bispos, com exceções cada vez menos honrosas e mais raras, foi entregue a uma gangue comunista que em 3 anos o arruinou. Lembremos que existe um decreto de Pio XII condenando o comunismo e a colaboração dos católicos com esse movimento histórico sob pena de excomunhão, de 1º de julho de 1949. Esse decreto foi reforçado por João XXIII, a 4 de abril de 59. Nenhum dos dois foi revogado. Nos meios realmente católicos, ninguém pode admitir que a Igreja de Cristo tenha terminado em João 23 e que agora vivemos dentro de outra. Então, a propósito do caso do Chile, podemos dizer que houve uma explosão de apostasias, já que o clero e o episcopado não fizeram outra coisa senão ajudar Allende, com Te Deum e pronunciamentos de conferências episcopais. A Associação TFP chilena publicou uma nota que foi transcrita no Diário de Notícias do dia 15 de abril de 1973 e na Folha de São Paulo de 2 de março de 1973, na qual, com densa documentação, mostra a infeliz atuação do clero e do episcopado chileno. Estamos cansados de saber que esse monstrengo, que tenta se inculcar como a nova e verdadeira Igreja de Cristo, é obra de graduados e graduadíssimos apóstatas. Em todo o orbe, onde tentam inculcar outro evangelho, sabemos que há sempre bispos e cardeais puxando o cordão, mas o caso chileno, que mata de fome um povo, é especialmente escandaloso. Notem os leitores que no dia em que as donas de casa vieram para as ruas com as panelas vazias, em outubro de 72, o cardeal Silva Henriques enviou de Roma, onde se achava em entrevista com Paulo VI, uma mensagem pública solidarizando-se com Allende e oferecendo-se para interceder junto aos queixosos. Como? Enchendo as panelas? Pregando a resignação cristã? A desordem no Chile acelerou-se e agora é com pasmo, com assombro, com infinito e supremíssimo cansaço que vemos os mesmos bispos chilenos a externarem suas preocupações, como se os cúmplices do assalto e da desordem pudessem ter agora o direito de queixarem-se do resultado. A sem cerimônia desses bispos da outra igreja, que tão desembaraçadamente desprezaram os decretos de Pio XII e João XXIII, em pleno vigor, ultrapassa todos os limites. Amanhã ou depois, se as Forças Armadas do Chile acordarem e descobrirem que têm o dever de instalar um governo cirúrgico ou purgativo, como também fizeram as nossas em 64, esses mesmos bispos de sucessivas igrejas estarão a lançar manifestos contra o governo, e em nome de uma revolução social, como a que sonham nossos prelados no Nordeste. A revista Itinéraire, no seu número 171, em excelente artigo de Jean-Marc Dufour, descreve assim as etapas das experiências socialistas. No primeiro ano, comem-se as reservas. No segundo, raspam-se as gavetas. No terceiro, fecha-se a loja. Há um quarto ano, aquele em que os Estados Unidos correm a salvar os comunistas, porque isto para a grande nação americana, desde a primeira Revolução Russa, tornou-se o maior dos mandamentos. O escandaloso apoio do clero e do episcopado ao assalto dos comunistas no Chile foi tão evidente e tão multiplicado que o próprio Allende foi levado a formular declarações teológicas sem encontrar nenhum protesto. Em entrevista concedida ao New York Times em Santiago, outubro de 70, Allende anuncia que a Igreja Católica mudou sua doutrina tradicional e acrescenta, abre aspas, tive a oportunidade de ler a declaração dos bispos em Medellín,
A linguagem que empregam é a mesma que usamos desde nossa iniciação na vida política há 30 anos. Naquela época, éramos condenados por tal linguagem que hoje é empregada pelos bispos católicos. Fecha aspas. A tranquila confiança com que o então candidato diz essas palavras indica a certeza que tem de assim agradar os bispos, que se sentem lisonjeadíssimos de não dizerem hoje as mesmas palavras de 30 anos atrás. E agora, diante do fenômeno monotonante repetido, isto é, diante da calamidade produzida por um governo comunista, os bispos chilenos ainda acharam um palavrório para lamentar a situação que eles mesmos criaram. Na mesma revista Itinerer, número 173, o mesmo autor atrás citado analisa o resultado das eleições argentinas e conclui com estas palavras que merecem nossa atenção. Abre aspas. Pode-se falar de delírio, mas esse delírio não deixará de encontrar fervorosos adeptos em outros países. O inimigo de uma nova cruzada já foi achado. Basta ler os artigos dos correspondentes mais engajados para verificar que, desde a vitória de Perón, o imperialismo brasileiro está na berlinda com uma frequência cada vez maior. Fecha aspas. E Jean-Marc Dufour continua, abre aspas, a ideia de uma grande aliança anti-brasileira que agruparia a Argentina, o Chile, é claro, e os países do grupo andino, entre os quais tem destaque o Peru e o Equador, está certamente na linha da natureza das coisas. Não faltarão aliados, todos os subdesenvolvidos crônicos, que não podem perdoar ao Brasil o êxito que eles nem conseguem sonhar, se unirão alegremente. Há, entretanto, uma outra possibilidade que não se pode desprezar, a do caos triunfante. 27 anos atrás, Domingos Perón pôde desprezar certo número de contingências e ter confiança em seu magnetismo, mas 27 anos fazem do exilado de Madrid, do coronel triunfante, um velho de 77 anos. O simples declínio das forças físicas pode desempenhar um papel decisivo. A vitória do peronismo poderia então trazer uma volta à era dos montoneiros, que trocariam o cavalo pelo jipe ou pela moto, mas que trariam com eles o arbitrário, a instabilidade, os massacres fratricidas. Fecha aspas. Se esta previsão de Dufour tem algum fundamento, e receio que tenha, é fácil acrescentar que esse caos argentino tomará forma comunista e que o cerco anti-brasileiro no continente terá a mesma inspiração e contará com o clero e o episcopado progressista de nosso país. E com quem contaremos nós para a defesa da civilização e do cristianismo?